Eleanor Wade sentia o vento cortante das montanhas rochosas como um velho conhecido, um companheiro brutal em sua solidão implacável. No inverno de 1883, sua cabana era um ponto solitário de calor e luz em meio a uma vastidão de neve e gelo. Viúva há anos, ela havia se acostumado com o silêncio, quebrado apenas pelo estalar da lareira e pelo uivo do vento que parecia carregar as almas dos perdidos. Aos 40 anos, seu rosto era um mapa de resiliência, marcado pela perda de seu amado marido, Jeremiah, em um trágico acidente de caça que a deixou completamente sozinha. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência, uma luta para manter a despensa cheia e o fogo aceso contra a fúria do inverno de Montana. Naquela noite, enquanto o mundo lá fora era engolido por uma tempestade de neve, ela remendava uma das velhas camisas de Jeremiah, as lágrimas ainda surgindo em seus olhos ao sentir o cheiro fraco dele no tecido. Foi então que ela ouviu algo, um som fraco, quase humano, abafado pela nevasca. Ela parou, o coração batendo forte. Poderia ser um animal, ou pior, sua mente lhe pregando peças em meio ao isolamento profundo. Mas o som veio novamente, um grito desesperado de dor que cortou o barulho da tempestade. Sem hesitar, Eleanor pegou seu lampião e um rifle, envolvendo-se em peles grossas, antes de abrir a porta para a escuridão uivante. O que aquela alma bondosa e solitária não sabia era que, ao abrir aquela porta, ela não estava apenas enfrentando a tempestade. Ela estava convidando para dentro de seu lar um mal que era muito mais frio e cruel do que qualquer inverno de Montana. Ela estava prestes a resgatar um homem, cuja escuridão interior faria a noite mais sombria parecer o amanhecer. Na neve, a poucos metros de sua porta, estava a figura de um jovem caçador, desabado e quase engolido por um monte de neve. Seu nome era Nathan Cole, ou pelo menos foi o que ele disse. Ele estava pálido, tremendo incontrolavelmente, e uma mancha escura de sangue se espalhava em sua calça, na altura da perna. Eleanor, movida por uma compaixão que a solidão não havia conseguido apagar, correu até ele. Com uma força que ela não sabia que possuía, arrastou o jovem para dentro, para o calor de sua cabana. Ela o deitou perto do fogo, cortou o tecido de sua calça e viu o ferimento. Uma laceração profunda e feia, que ele alegou ter sido causada por um leão da montanha. Enquanto limpava e enfaixava a ferida com mãos firmes, ela via a gratidão nos olhos do rapaz. Ele parecia tão jovem, tão vulnerável, um contraste gritante com a brutalidade da natureza selvagem. Mas o destino tinha uma surpresa cruel reservada para Eleanor. O jovem que ela salvara, o homem cujos olhos pareciam cheios de gratidão, não era uma vítima da natureza. Ele era um predador de um tipo muito mais perigoso, um manipulador que havia ensaiado cada palavra, cada olhar de dor. Aquele ferimento não era de um animal selvagem. Era parte de um plano diabólico para invadir a vida daquela viúva e roubar a única coisa que lhe restava, o legado de seu marido. A ironia era brutal e silenciosa. Ali, naquela cabana, a bondade mais pura encontrava a maldade mais calculada. Eleanor acreditava estar salvando uma vida, mas na verdade estava colocando a sua própria alma em um perigo mortal. Nos dias que se seguiram, a cabana de Eleanor, antes um santuário de silêncio e memória, encheu-se de uma nova presença. Nathan, à medida que recuperava as forças, insistia em ajudar. Ele cortava lenha com uma energia surpreendente para um homem recém-ferido, consertava a cerca quebrada pelo peso da neve e contava histórias de suas viagens, pintando quadros de um mundo que Eleanor há muito não via. Sua presença era um bálsamo para a solidão dela. Pela primeira vez em anos, ela compartilhava refeições com alguém, ouvia outra voz além da sua e sentia o calor de uma companhia genuína. Seu coração, que ela pensava ter sido enterrado com Jeremiah, começou a descongelar lentamente. Ela se via sorrindo para as piadas dele, sentindo um rubor subir ao rosto quando suas mãos se tocavam acidentalmente enquanto ela lhe entregava uma xícara de caldo quente. Ela era uma mulher simples, uma viúva honesta que só conhecia o trabalho duro e o amor verdadeiro. Como poderia ela imaginar a teia de mentiras que estava sendo tecida ao seu redor? Can you believe such cruelty?
Usar a solidão de uma mulher enlutada como uma arma contra ela mesma. Nathan era um mestre em seu ofício. Ele a observava com uma intensidade que ela confundia com afeto, mas que, na verdade, era uma avaliação fria e calculista. Ele estudava cada canto da cabana, cada tábua solta no chão, cada livro na prateleira. Seus olhos não buscavam a alma de Eleanor, mas sim um segredo que Jeremiah Wade levara para o túmulo. O que Eleanor não sabia era que a terra em que sua cabana fora construída não era apenas um pedaço de terra selvagem. Era uma promessa de riqueza inimaginável, um segredo que Jeremiah descobrira pouco antes de sua morte. E Nathan Cole, ou melhor, o homem que se passava por Nathan Cole, sabia de tudo. Ele estava ali para encontrar o mapa, o diário, a escritura, qualquer coisa que o levasse ao prêmio. Cada palavra gentil, cada sorriso, cada gesto de ajuda era uma facada em sua confiança. Ele a elogiava por sua força, por sua resiliência, dizendo que nunca havia conhecido uma mulher como ela. E ela, carente de afeto, bebia cada palavra como um viajante sedento no deserto. Ela começou a se sentir dependente dele, não apenas para as tarefas pesadas, mas para o apoio emocional. Ele se tornou seu confidente, e ela lhe contou tudo sobre Jeremiah, sobre suas esperanças e seus medos. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela falava de seu falecido marido. E Nathan a confortava, segurando sua mão com uma ternura fingida, enquanto por dentro se regozijava com cada nova informação que conseguia extrair. Logo ele a faria pagar caro por sua ingenuidade. A injustiça se aprofundava a cada dia que passava. Nathan começou a isolá-la sutilmente do mundo exterior. Um dia, o arreio de seu único cavalo apareceu misteriosamente quebrado, impossibilitando uma viagem à cidade próxima para buscar mantimentos. Nathan, com um ar preocupado, disse que o couro devia ter ressecado com o frio e prometeu consertá-lo, mas sempre encontrava uma desculpa para adiar o trabalho. Outra vez ele acidentalmente derramou água sobre a pequena pilha de papel e tinta que Eleanor usava para escrever cartas à sua única prima distante, tornando a comunicação impossível até a primavera. Ele a estava aprisionando, tornando-a completamente dependente dele. E ela, cega pela afeição crescente, via esses incidentes como meros acidentes, agradecendo aos céus por ter Nathan ali para ajudá-la a lidar com eles. Se ao menos ela soubesse a verdade, se ao menos pudesse ver a satisfação sombria nos olhos dele sempre que ela se voltava, acreditando em suas mentiras. Ele a observava com desprezo, pensando em como era fácil manipular aquela mulher solitária e ingênua. Para ele, ela não era uma pessoa, mas um obstáculo, uma ferramenta a ser usada e depois descartada. A dor dela era o seu entretenimento. Enquanto Eleanor se apaixonava pelo homem que ela acreditava ser seu salvador, Nathan intensificava sua busca. À noite, quando ela dormia profundamente, exausta pelo trabalho do dia e tranquilizada por sua presença, ele se levantava. Silenciosamente, como um fantasma, ele vasculhava a cabana. Ele examinava os livros de Jeremiah, procurando por anotações nas margens. Ele batia suavemente nas paredes e no chão, procurando por compartimentos secretos. Sua frustração crescia a cada noite sem sucesso. A ferida em sua perna, que ele mantinha dolorida para prolongar sua estadia, já estava completamente curada, mas ele continuava a mancar e a gemer de dor sempre que Eleanor estava por perto, explorando a compaixão dela até o limite. Can you imagine this mother's pain? Embora não fosse mãe de Nathan, ela o havia adotado em seu coração, cuidando dele com um carinho maternal que se transformava em algo mais profundo. E ele a estava traindo da maneira mais vil possível. Ele comia a comida dela, dormia sob seu teto, aquecia-se com seu fogo, tudo enquanto planejava roubar seu futuro e profanar a memória de seu marido. A crueldade era de uma magnitude que a mente de Eleanor simplesmente não conseguia conceber. Um dia, Eleanor sugeriu que, já que ele estava mais forte, talvez pudesse tentar a viagem até a cidade para buscar suprimentos e enviar uma carta. O pânico brilhou nos olhos de Nathan por uma fração de segundo, antes que ele o escondesse sob uma máscara de preocupação.
Ele argumentou que a neve ainda estava muito alta, que os lobos estavam mais ousados e que seria perigoso demais. Eu não suportaria se algo acontecesse com você, Eleanor. Prometi a mim mesmo que a protegeria, disse ele, com a voz carregada de uma sinceridade fabricada. Ela cedeu, sentindo-se ao mesmo tempo protegida e um pouco aprisionada. Uma pequena semente de dúvida começou a brotar em sua mente, mas ela a arrancou imediatamente, sentindo-se culpada por desconfiar do homem que havia trazido vida de volta à sua casa. Ela tentou várias vezes consertar o arreio sozinha, mas descobriu que o couro havia sido cortado de forma limpa em um lugar escondido, algo que o simples ressecamento não faria. Quando confrontou Nathan sobre isso, ele habilmente desviou a culpa, sugerindo que um roedor poderia ter feito aquilo. Ele era tão convincente, tão aparentemente honesto, que ela se sentiu tola por ter suspeitado. Cada tentativa dela de se reconectar com o mundo era frustrada por sua manipulação habilidosa. Ele estava construindo uma gaiola ao redor dela, e as barras eram feitas de sua própria bondade e confiança. A vida, no entanto, iria fazê-lo pagar por cada lágrima silenciosa que ela derramou na solidão que ele mesmo orquestrou. O inverno se arrastava, mais longo e mais severo do que o normal. A cabana, que antes parecia um refúgio, começava a se sentir como uma prisão. A presença constante de Nathan, que no início fora um conforto, agora trazia uma tensão sutil. A busca desesperada dele pelo segredo de Jeremiah o tornava descuidado. Eleanor começou a notar pequenas inconsistências, detalhes que não se encaixavam na história do simples caçador. Um dia, enquanto limpava as roupas dele, ela encontrou um pequeno e elegante frasco de perfume no bolso de seu casaco, algo que um homem rude das montanhas jamais carregaria. Quando perguntou sobre isso, ele gaguejou, inventando uma história sobre tê-lo encontrado em uma cabana abandonada, um presente que guardava para sua falecida mãe. A história era comovente, e Eleanor mais uma vez silenciou suas dúvidas. Mas as pistas continuavam a surgir, como pequenas rachaduras em uma fachada cuidadosamente construída. Ela o ouviu uma noite, em seu sono agitado, murmurando um nome: Alistair. Não era um nome comum, e certamente não era um que ele já tivesse mencionado. A palavra ficou pairando no ar silencioso da cabana, carregada de um mistério que a inquietava. A quase descoberta da verdade aconteceu durante uma nevasca particularmente violenta. Presos por dias, a tensão entre eles era palpável. Para passar o tempo, Eleanor decidiu organizar um velho baú de Jeremiah, um santuário de memórias que ela raramente abria. Nathan, vendo-a pegar o baú, ficou visivelmente tenso, seus olhos fixos nele como um lobo observando sua presa. Ele se ofereceu para ajudá-la, sua intenção de vasculhar o conteúdo mal disfarçada de gentileza. Enquanto Eleanor tirava velhas ferramentas, roupas e livros, ela falava sobre Jeremiah, suas histórias enchendo a cabana. Nathan mal ouvia, seus olhos procurando freneticamente por qualquer coisa que parecesse um mapa ou um diário. Em um ponto, a mão de Eleanor roçou um fundo falso no baú. Seu coração deu um salto. Ela sentiu a madeira se mover levemente. Nathan percebeu a mudança em sua expressão e imediatamente a distraiu, derrubando uma pilha de livros no chão. No caos que se seguiu, a oportunidade foi perdida. Ele a ajudou a recolher os livros, guiando-a para longe do baú com uma conversa apressada e charmosa. Naquela noite, Eleanor ficou acordada, o coração batendo forte. O momento tinha sido rápido, mas a reação de Nathan tinha sido reveladora demais. A semente da dúvida, antes pequena e frágil, agora era uma raiz forte e profunda em seu coração. Se ao menos ela tivesse aberto aquele compartimento naquele momento, mas o destino estava apenas adiando a revelação, tornando-a ainda mais explosiva. A visita de um personagem secundário finalmente selou as suspeitas de Eleanor. Um velho amigo de Jeremiah, um caçador de peles chamado Silas, que passava pela região uma vez por ano, conseguiu atravessar a neve e bateu à sua porta. Silas era um homem de poucas palavras, mas seus olhos eram aguçados e não perdiam nada. Ao ver Nathan, ele não ofereceu o aperto de mão amigável que Eleanor esperava. Em vez disso, ele o estudou com uma desconfiança aberta. Durante o jantar, Silas contou histórias sobre Jeremiah, observando a reação de Nathan a cada menção ao nome.
Ele fez perguntas diretas a Nathan sobre sua caçada, sobre o tipo de rifle que usava, sobre as trilhas que conhecia. As respostas de Nathan eram vagas e, para um ouvido experiente como o de Silas, claramente falsas. A descrição do ataque do leão da montanha não batia com o comportamento de tais animais naquela época do ano. Antes de partir, Silas puxou Eleanor de lado. "Tenha cuidado, Eleanor", ele sussurrou. "Esse rapaz, ele tem os olhos de um homem da cidade, não de um caçador. E as mãos dele são macias demais. Ele não pertence a estas montanhas." O aviso de Silas foi a confirmação que Eleanor precisava. A bondade em seu coração deu lugar a um medo frio e a uma determinação crescente. Ela não era mais uma vítima passiva. Ela era uma mulher lutando por sua vida e pelo legado de seu marido. Naquela mesma noite, a coragem de Eleanor, forjada por anos de sobrevivência solitária, finalmente superou o medo. Esperando até que Nathan saísse para verificar as armadilhas, ela correu para o baú de Jeremiah. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de antecipação. Ela encontrou o fundo falso e, com um clique, ele se abriu. Dentro, não havia ouro ou um mapa do tesouro, mas algo muito mais valioso: a verdade. Havia um diário de couro e uma única fotografia desbotada. A fotografia mostrava dois homens em frente a uma mina recém-escavada. Um era seu amado Jeremiah, jovem e cheio de esperança. O outro era um homem com um sorriso predatório e olhos frios. Eleanor ofegou. Ela se lembrava das histórias de Jeremiah sobre seu antigo parceiro de negócios, um homem implacável da cidade chamado Alistair Vanderbilt, que o havia enganado e roubado. E de pé ao lado de Alistair na foto estava um menino com não mais de 10 anos, com os mesmos olhos penetrantes e o mesmo sorriso arrogante. Era Nathan. O diário era a peça final do quebra-cabeça. Com o coração na boca, ela começou a ler. As palavras de Jeremiah saltaram da página, descrevendo a traição de Alistair. A descoberta de uma rica veio de ouro na terra que ele havia comprado para si mesmo e seu medo de que Alistair fizesse qualquer coisa para tomá-la. A última entrada, escrita na véspera de sua fatídica caçada, era um aviso arrepiante. Alistair sabe sobre o ouro. Ele enviou ameaças. "Temo por minha vida." Ele mencionou seu filho, um jovem tão cruel quanto o pai. "Se algo me acontecer, Eleanor, saiba que não foi um acidente." Em suas mãos, Eleanor segurava a prova. O acidente de caça de seu marido tinha sido um assassinato, e o filho do assassino estava vivendo sob seu teto. A verdade era um veneno, queimando em suas veias. Naquele momento, tudo mudou. A mulher gentil e enlutada desapareceu, substituída por uma fúria gelada e uma clareza de propósito que ela não sentia há anos. Eleanor olhou para a foto, para o rosto do menino que agora era um homem, e viu a linhagem de maldade. Ela não sentia mais medo, apenas uma raiva profunda e justa. Ela colocou o diário e a foto dentro de seu vestido, o coração batendo como um tambor de guerra. Ela ouviu os passos de Nathan na neve se aproximando da cabana. A hora da verdade havia chegado. Ele não encontraria a mulher dócil e amorosa que havia deixado para trás. Ele encontraria a viúva de Jeremiah Wade, a guardiã de sua memória e a executora de sua vingança. O ar na cabana ficou pesado, carregado com o peso de segredos e mentiras prestes a serem expostos. A cortina estava prestes a subir para o ato final de uma tragédia que começara anos atrás. Quando Nathan entrou na cabana, sacudindo a neve de suas botas, ele encontrou Eleanor de pé no meio da sala, o fogo da lareira lançando sombras dançantes em seu rosto, tornando suas feições duras como pedra. O sorriso casual dele morreu em seus lábios ao ver a expressão dela. "Eleanor, o que aconteceu?" ele perguntou, sua voz tingida com uma falsa preocupação que agora soava grotesca aos ouvidos dela. Em silêncio, ela estendeu a mão e lhe mostrou a fotografia. A cor sumiu do rosto de Nathan. O reconhecimento foi instantâneo e total. Ele olhou da foto para o rosto dela e a máscara de Nathan Cole, o humilde caçador, se desintegrou, revelando a face arrogante de Nathan Vanderbilt. "Onde você encontrou isso?" Ele sibilou, sua voz perdendo todo o calor e se tornando fria e afiada como uma lâmina de gelo.
No mesmo lugar onde encontrei isto, respondeu ela, sua voz tremendo de raiva contida enquanto tirava o diário de seu vestido. O diário do meu marido, o homem que seu pai assassinou. A verdade detonou na pequena cabana com a força de uma explosão. A negação de Nathan foi fraca, patética. Ele gaguejou, tentou inventar outra mentira, mas os olhos de Eleanor, brilhando com uma dor de anos e uma fúria recém-descoberta, não lhe deram espaço para manobras. Seu nome não é Cole, é Vanderbilt, ela declarou. Cada palavra um golpe. Você não foi atacado por um leão da montanha. Essa ferida foi uma mentira para entrar na minha casa. Você não veio aqui para se abrigar, veio para roubar, para terminar o que seu pai começou. O corpo de Nathan reagiu antes que sua mente pudesse. Um suor frio brotou em sua testa. Suas mãos, que antes pareciam tão fortes cortando lenha, agora tremiam incontrolavelmente. Ele deu um passo para trás, esbarrando na mesa, o som da madeira ecoando o colapso de seu mundo. Ele olhou para Eleanor e, pela primeira vez, não a viu como um alvo fácil, uma viúva tola. Ele a viu como ela realmente era, forte, inabalável, a personificação da justiça que ele e seu pai haviam zombado por tanto tempo. Naquele momento, os papéis se inverteram de forma instantânea e brutal. O predador se tornou a presa. A vítima se tornou a juíza. Meu marido confiou em seu pai, continuou Eleanor, sua voz subindo em um crescendo de dor e acusação. Ele o chamava de amigo. E ele o apunhalou pelas costas, roubou seus sonhos e finalmente sua vida. E você ousou entrar nesta casa, construída pelas mãos dele. Você comeu na mesa dele. Você dormiu sob o teto dele. E o tempo todo, você estava procurando pelos despojos de seu crime. A descrição física da reação de Nathan foi um espetáculo de derrota. Ele parecia encolher, o ar arrogante que o cercava se dissipando como fumaça. Seus olhos corriam pela sala, procurando uma rota de fuga, mas não havia para onde ir. A tempestade lá fora era uma metáfora perfeita para a tempestade que se desencadeara dentro da cabana. Ele estava preso, encurralado, pela verdade. Eleanor, Ele começou, a voz um sussurro rouco. Não se atreva a dizer meu nome, ela o cortou. Você perdeu esse direito. O narrador, como um juiz moral, se rejubilou com a cena. A arrogância sendo despida, a maldade exposta à luz. Aquele jovem que se achava tão esperto, tão superior, agora estava reduzido a um menino assustado, confrontado pela consequência de seus atos e dos pecados de seu pai. A ironia era deliciosa. Ele veio procurar um tesouro escondido e encontrou sua própria ruína. Em um ato de desespero, Nathan avançou em direção a ela, tentando arrancar o diário de suas mãos. Isso não prova nada, ele gritou. Mas Eleanor estava preparada. Anos de trabalho duro e vida na fronteira a haviam tornado mais forte do que ele imaginava. Ela se esquivou e, com um movimento rápido, pegou o pesado atiçador de ferro da lareira. Fique longe de mim, ela ordenou, seus olhos sem medo. Foi nesse exato momento que a porta da cabana se abriu com um estrondo. Era Silas, o velho caçador de peles, e atrás dele, o xerife da cidade, um homem chamado Thompson, que também fora amigo de Jeremiah. Silas não havia engolido a história de Nathan, e após partir, sua intuição o levou a cavalgar até a cidade e alertar o xerife sobre o estranho que vivia com a viúva de seu amigo. Eles chegaram bem a tempo de testemunhar a confissão implícita de Nathan. Ao ver o xerife, Nathan desabou. Toda a luta o abandonou. A prisão pública, mesmo naquele lugar remoto, foi a primeira parte de sua humilhação. Ele foi algemado na frente da mulher que havia enganado e do homem cuja desconfiança o havia desmascarado. Enquanto o xerife o levava para fora, para a neve e para a justiça, Nathan olhou para trás uma última vez para Eleanor. No rosto dela não havia triunfo, apenas a resolução sombria de quem viu a justiça finalmente começar a ser feita. Mas o karma nunca esquece, e a queda dos Vanderbilt estava apenas começando. A notícia viajou como um incêndio. O filho de Alistair Vanderbilt, o magnata impiedoso, preso por tentar enganar uma viúva indefesa em uma cabana remota nas montanhas rochosas. A história era boa demais para ser ignorada.
Jornais de costa a costa estamparam a manchete. O diário de Jeremiah Wade foi publicado, expondo não apenas a tentativa de fraude de Nathan, mas a provável conspiração de Alistair no assassinato de seu antigo parceiro anos antes. A justiça poética começou a se desenrolar com uma velocidade e ferocidade que ninguém poderia prever. O Império Vanderbilt, construído sobre uma base de ganância e traição, começou a ruir. Os sócios de Alistair, temendo o escândalo, o abandonaram. Os bancos congelaram seus ativos, citando cláusulas morais em seus contratos de empréstimo. O homem que antes podia comprar políticos e silenciar a imprensa, agora se via impotente, sua reputação em farrapos. Ele tentou usar sua fortuna para libertar o filho, contratando os advogados mais caros, mas a evidência era esmagadora. O testemunho de Eleanor, entregue com uma dignidade quieta e uma força inabalável no tribunal, cativou a nação. O agressor, Nathan Vanderbilt, perdeu tudo o que valorizava. Sua liberdade foi a primeira a ir. Condenado por fraude, conspiração e perjúrio, ele recebeu a sentença mais dura que a lei permitia. Na prisão, sua arrogância não o serviu em nada. Ele era apenas mais um criminoso, despojado de seu nome e de sua riqueza. Suas súplicas por perdão, enviadas a Eleanor através de cartas desesperadas, foram devolvidas sem serem abertas. Ela não lhe devia nada, nem mesmo o reconhecimento de sua existência. Enquanto isso, Eleanor, a vítima, ganhou um poder e uma vindicação que nunca havia buscado. Com a ajuda do xerife Thompson e de um advogado honesto da cidade, ela garantiu os direitos legais sobre sua terra, e a rica veio de ouro que Jeremiah havia descoberto. A riqueza que seu marido esperava usar para construir uma vida para eles, agora estava em suas mãos. Ela não era mais a viúva solitária e vulnerável. Ela era uma mulher de posses, respeitada por sua força e integridade. A comunidade que antes a via com pena, agora a via com admiração. Eles se uniram a ela, oferecendo ajuda e proteção, envergonhados por não terem percebido sua situação antes. A humilhação pública de Alistair Vanderbilt foi entregue com um prazer quase sádico pela imprensa. Fotos dele, antes um homem imponente e orgulhoso, agora o mostravam envelhecido e derrotado, entrando e saindo de tribunais. Ele perdeu sua mansão, suas empresas, seus amigos. A sociedade que antes o cortejava, agora lhe virava as costas. A ironia era brutal. Ele havia tentado roubar uma pequena cabana e, no processo, perdeu um reino. Os vilões secundários também foram punidos. Os advogados e capangas que Alistair havia usado ao longo dos anos para intimidar seus rivais foram implicados em investigações subsequentes. Suas próprias carreiras e vidas destruídas pela queda do homem a quem serviam. A justiça, uma vez posta em movimento, era como uma avalanche, levando tudo em seu caminho. O narrador não pôde deixar de sublinhar a beleza do karma em ação. Aqueles que constroem suas fortunas sobre a dor dos outros descobrirão que suas fundações são de areia, prontas para serem varridas pela primeira maré da verdade. A vida sempre cobra suas dívidas e para os Vanderbilt, a conta havia finalmente chegado e era impagável. No epílogo moral desta saga de traição e redenção, o tempo saltou 5 anos. A paisagem de Montana continuava selvagem e bela, mas a vida de Eleanor Wade havia se transformado completamente. A cabana, antes um símbolo de sua solidão, agora era o coração de uma comunidade próspera que ela mesma havia construído. Usando a riqueza da mina de ouro de Jeremiah, ela não comprou luxos para si mesma. Em vez disso, ela criou a Fundação Wade, uma organização dedicada a ajudar viúvas, órfãos e famílias de colonos que lutavam para sobreviver na dura fronteira. Ela construiu uma escola, uma igreja e um armazém comunitário. A mulher que quase perdeu tudo agora dava esperança a centenas. Sua antiga fraqueza havia se tornado sua maior força, sua empatia guiando cada decisão. Ela se tornou um farol de generosidade, a personificação da resiliência, provando que um coração bondoso, mesmo quando quebrado, pode curar uma comunidade inteira. A queda dos agressores, em contraste, foi permanente e absoluta. Alistair Vanderbilt morreu alguns anos depois, um homem falido e esquecido.
em um quarto alugado e sujo na cidade que antes governava. Sua morte mal foi noticiada, um fim patético para uma vida de crueldade. Na prisão, Nathan Vanderbilt envelheceu prematuramente. A juventude e a arrogância foram corroídas pelo desespero e pelo arrependimento, ou talvez apenas pela autopiedade. Seus pedidos de liberdade condicional eram negados ano após ano, a história de seu crime se tornando um conto de advertência para os guardas e outros prisioneiros. Ele estava preso não apenas por paredes de pedra, mas pela memória de sua própria maldade, uma sentença da qual não havia escapatória. A sua ruína foi um lembrete sombrio e duradouro de que a riqueza não pode comprar uma alma. A lição moral explícita desta história ressoa através do tempo. A ganância sempre carrega sua própria punição. Aqueles que usam a máscara da bondade para esconder um coração podre acabarão sendo desmascarados da maneira mais humilhante possível. Esta história nos lembra que a verdadeira força não está em manipular ou dominar os outros, mas na coragem de permanecer decente em um mundo que pode ser cruel. A resiliência de Eleanor e a ruína dos Vanderbilt são um testamento eterno de que o bem, embora possa sofrer e ser testado, no final prevalece sobre o mal. A verdade, não importa quão profundamente enterrada, sempre encontrará um caminho para a luz. Portanto, que esta narrativa sirva como um aviso direto para todos que a ouvem. Cuidado com os lobos em pele de cordeiro, pois eles andam entre nós, com sorrisos encantadores e corações vazios. Nunca subestime a força de um espírito bondoso levado ao limite, pois sua fúria justa pode derrubar impérios. E lembre-se sempre, sempre, que o karma nunca esquece um endereço. Aqueles que semeiam o mal não devem se surpreender quando a colheita for a sua própria destruição. O que você faria no lugar de Eleanor? Você consegue imaginar a dor e a força dessa mulher? Que sua história nos inspire a sermos vigilantes, a protegermos os vulneráveis e a acreditarmos que, não importa quão escura seja a noite, a justiça sempre encontrará seu amanhecer.